Tá. Para quem não me conhece, eu sou Clarice, eu sou R2 da residência de radiologia aqui da UFTM e eu fiquei com a parte de adenocarcinoma pancreático, mais especificamente do estadiamento. Então, fazendo um resuminho sobre o adenocarcinoma pancreático, ele corresponde a 90% de todas as neoplasias pancreáticas e é responsável por 22% das mortes por tumores gastrointestinais. Ele acomete mais idosos, em 80% dos casos vai ocorrer após os 60 anos, e entre os fatores de risco, o principal fator de risco é o tabagismo, mas também tem o consumo de carne vermelha, obesidade, história familiar, mutação genética também e a própria diabetes pode desenvolver o adenocarcinoma pancreático. Ele vai se dar como uma massa sólida, mal delimitada, infiltrativa e altamente agressiva, justificando a alta porcentagem, a alta mortalidade desse tumor. E por isso ele vai ter uma alta capacidade de invadir as estruturas vasculares adjacentes. O tratamento é basicamente cirúrgico, apesar da quimioterapia vem sendo desenvolvida nos últimos anos, a cirurgia é o maior preditor de bom prognóstico, né, retirada do tumor. Então, acaba que, por isso a importância, né, do exame de imagem, do laudo do exame de imagem, para a gente mostrar os critérios de ressecabilidade desse tumor e, se é possível, um tratamento cirúrgico adequado para o paciente. Estou aqui mostrando uma imagem de uma peça cirúrgica, mostrando essa alta agressividade do adenocarcinoma pancreático, em que a gente não consegue separar o que é tumor e o que é parênquima pancreático preservado. Aqui eu vou mostrar um pouco como o adenocarcinoma vai se mostrar nos exames de imagem. Então, aqui na imagem da tomografia, sem contraste, a gente quase não percebe o tumor, não consegue delimitar o tumor. Na fase de contraste arterial, ou contraste arterial do próprio do pâncreas, a gente vai ver essa lesão hipodensa, então é um tumor pouco vascularizado, e que pode haver um realce tardio pelo meio de contraste. Essa imagem aqui já é uma fase tardia, a gente vê que onde estava hipodenso nessa imagem aqui, está um pouquinho realçado pelo contraste. Essa característica de realce tardio é pelo estroma desmoplásico do tumor. Aqui é outra imagem de tomografia, agora aqui um adenocarcinoma no processo uncinado do pâncreas, mostrando essa lesão hipodensa na fase arterial, e aqui com realce tardio pelo meio de contraste. Bom, na ressonância, primeiras imagens em T1, a gente vai ver uma lesão iso ou hipointensa em T1 em relação ao parênquima pancreático, aqui, né, com hipossinal em relação ao parênquima pancreático adjacente, e que na hora da injeção do contraste pode haver um contraste heterogêneo, mas por ser uma lesão pouco vascularizada, esse contraste não vai ser, esse sinal, né, após o contraste, não vai ser tão importante quanto ao próprio parênquima pancreático. Bom, começando sobre o estadiamento, o diagnóstico do adenocarcinoma de pâncreas ele pode ser realizado por vários métodos de imagem, tanto a tomografia quanto a ressonância magnética, a ultrassonografia convencional e também a ultrassonografia endoscópica, né, que é importante porque é possível realizar a biópsia da lesão no próprio procedimento. Mas tem um consenso que a tomografia computadorizada é o melhor exame de imagem para diagnosticar pelo fácil acesso, pelo baixo custo, pela boa resolução espacial que a gente vai ver da lesão com as estruturas adjacentes. Então, a gente vai conseguir determinar melhor esses critérios de ressecabilidade para o cirurgião. E também vai poder fazer o estadiamento, né? Ver os linfonodos regionais, as metástases à distância. E quando esse critério de ressecabilidade não é tão certo na tomografia computadorizada, o cirurgião pode também usar a laparoscopia para confirmar essa ressecabilidade. Então, a chave para o estadiamento preciso é avaliar a relação do tumor com as estruturas vasculares adjacentes, principalmente a artéria mesentérica superior e o tronco celíaco. Então, aqui eu coloquei umas imagens de uma tomografia normal, mostrando a relação do pâncreas com as estruturas vasculares. Então, aqui é o tronco celíaco e a artéria mesentérica superior. Aqui no plano axial.
mostrando o pâncreas em relação com a artéria esplênica, com o tronco celíaco, e aqui com a artéria mesentérica superior e a veia mesentérica superior. Aqui mostrando algumas estruturas venosas também. Então, aqui a gente vê o pâncreas, a veia mesentérica superior, aqui embaixo a veia cava. E aqui no plano coronal a gente vê o pâncreas em relação com vários outros vasos, né? Mostrando que ele fica pertinho aqui da veia mesentérica superior. Então, a NCCN realizou um guideline do adenocarcinoma pancreático sobre os critérios de ressecabilidade. Então, separou os tumores em ressecáveis, aqueles borderlines e os irressecáveis. E foi dividido essa proximidade do tumor com as veias e com as artérias. A gente vendo aqui, nas veias, a gente vê que tem uma tolerância maior desse contato do tumor com as veias. Então, quando tem um contato maior que 180 graus, né, da circunferência da veia mesentérica superior ou da veia porta, o tumor ainda pode ser ressecável, ele está dentro dos borderlines. Mas quando está acima de 180 graus de circunferência das artérias, a artéria mesentérica superior e do tronco celíaco, ele já é considerado um tumor irressecável. Isso vai variar muito de centro, né, de técnicas cirúrgicas diferentes, mas mostrando que o contato com as veias nem sempre vai mostrar um tumor irressecável, né, um tumor que não consegue ser tratado cirurgicamente. Enquanto em casos mais avançados, né, que as veias elas vão ser acometidas primeiro, nos casos mais avançados, em que tem o acometimento arterial, os tumores já são considerados irressecáveis. Estou aqui mostrando esse critério de ressecabilidade nos exames de imagem. É muito importante a gente saber esses critérios, porque não adianta a gente escrever no laudo o tamanho da lesão se tem linfonodo regional comprometido. A gente tem que falar essa relação do tumor com as estruturas vasculares, a extensão dessa comunicação, tudo para dar uma informação melhor para o cirurgião na hora de fazer a cirurgia. Então, aqui a gente vê um tumor na cabeça do pâncreas, e aqui a veia mesentérica superior, a gente consegue ver que tem um plano de clivagem, aqui um tecido gorduroso entre as duas estruturas. Aqui continua na imagem T2, agora em outro plano, a gente vê que a veia porta também preservada, sem ser invadida pelo tumor. Aqui o mesmo paciente, agora a imagem T1, mostrando esse plano de clivagem entre o tumor e a veia mesentérica superior. E aqui no plano coronal, é um plano até bom para outras pessoas, né, sem ser radiologistas, cirurgiões, os clínicos, entenderem bem essa relação do tumor com os vasos. Aqui a gente consegue ver essa separação entre o tumor e a veia mesentérica superior, e além disso a gente consegue falar que a veia está pérvia, com fluxo preservado, não tem trombo, não tem irregularidades na sua parede. Aqui a tomografia, a gente já vê um quadro um pouquinho mais avançado, que engloba um pouquinho mais a veia, mas aparentemente 180 graus, ou menos 180 graus. E quando a gente vê no coronal, a gente vê que tem o contato do tumor com o vaso, mas que esse tumor não invade o vaso, que ele mantém o calibre preservado, não tem irregularidades na parede. Então, isso aqui provavelmente ainda pode ser, apesar desse contato íntimo com o vaso, ainda pode ser um tumor ressecável, né? Vai depender da técnica cirúrgica. Aqui um outro caso, um pouquinho mais avançado, porque já está englobando a artéria, né? Primeiro, o tumor sempre vai invadir as veias e mais tardiamente já vai entrar em contato com as artérias. Então, aqui a gente já consegue ver esse contato do tumor, então essa massa aqui hipodensa, englobando a artéria mesentérica superior, né? Aqui, aparentemente, 180 graus. Como eu disse, vai depender do tipo de cirurgia, de procedimento cirúrgico utilizado. Também se não tem metástase à distância. Nesse caso aqui, ainda mais grave, né? Já engloba em 360 graus a artéria mesentérica superior. A gente vê que o tumor ele invade aqui, né, a parede, já da parede posterior para a cavidade abdominal. Então já pode estar até contato com outras estruturas vasculares. Aqui, essa outra imagem de tomografia, mostrando que além de englobar a artéria, ele ainda engloba os ramos e outras estruturas vasculares.
Aqui, por exemplo, tem o afilamento da veia esplênica com varizes, né, intraabdominais. Então, o estadiamento em si, ele é feito pelo sistema TNM, que a gente já conhece, e em 2017 o Comitê Americano lançou a oitava edição com algumas mudanças. Então, os tumores exócrinos e endócrinos passaram a ser estadiados com sistemas diferentes. No estágio T, ele passou a ser baseado no tamanho das lesões e não na descrição da lesão. A ressecabilidade foi omitida na categoria T4 e o número de linfonodos passou a ser contado, né? Antes era só citava se tinha linfonodos regionais ou se não tinha esses linfonodos regionais. Agora já precisa citar a quantidade desses números de linfonodos. Então, o tumor, ele pode ir tanto do tumor in situ até um tumor que envolve a artéria mesentérica superior e o tronco celíaco. Então, aqui a gente vê no estadio T1, ele vai ser menor que 2 centímetros. Aqui em T2, ele já vai ser maior que 2 centímetros, menor que 4 centímetros. Em T3, ele já vai ser maior que 4 centímetros. E em T4, já vai ter invasão das estruturas vasculares, artéria mesentérica superior ou tronco celíaco. Em N1, a gente já vai contar, né? Essa aqui é da 7ª edição, era antes das mudanças. Então, aqui ele só citava se tinha os linfonodos regionais, agora a gente precisa contar para estadiar, vai mudar o estadiamento do paciente. E avaliar se tem a presença de metástases à distância. Então, aqui os linfonodos regionais passaram a ser contados e a presença ou não de metástases à distância. Então, o estadiamento, ele vai do estágio 0 ao estágio 4, em que o estágio 0 vai ser um tumor in situ e o estágio 4 já vai ser aquele que possui qualquer tipo de metástase à distância. Aqui mostrando mais algumas imagens. Na ultrassonografia, a gente vai ver basicamente uma imagem, uma massa hipoecóica em relação ao parênquima pancreático. Nesse caso aqui, já seria um T4, porque possui metástases à distância, mas avaliando aqui no tumor local, a gente já vê que ele já tem uma agressividade maior, atingindo aqui até a saída do tronco celíaco. Aqui, outra imagem de tomografia. Na fase portal, a gente vê essa atrofia do parênquima pancreático antes da lesão, com a dilatação do ducto. E aqui, essa lesão hipodência já invadindo estruturas vasculares adjacentes. Aqui uma imagem de CPRN e de ressonância em T1, mostrando a dilatação das vias biliares e pancreáticas, e em T1 mostrando que essa é uma massa hipovascularizada, né? Que pode ter um realce heterogêneo pelo meio de contraste, mas não é aquele realce ávido pelo meio de contraste. Então, de take home, eu deixei a importância da gente escrever no laudo não só o tamanho do tumor, o número de linfonodos e metástases, mas principalmente a proximidade desse tumor com as estruturas vasculares, que vai melhorar muito o prognóstico do paciente na hora da cirurgia. E os achados de imagem, né? Na tomografia, a gente vai ver uma lesão hipodensa na fase arterial, que pode haver um realce tardio, que vai falar muito a favor do adenocarcinoma. Na ressonância magnética, em T1, a gente vai ver uma lesão hipointensa, que pode haver esse realce heterogêneo pelo meio de contraste. Em T2, o sinal vai ser variável e pode haver, em 20 a 30% dos casos, a dilatação do ducto pancreático principal e das vias biliares. Aqui as referências. Ok, muito legal, Clarice. Ficou muito boa, sola bonita, extremamente elucidativa. Eu não sabia dessa questão de contagem de linfonodos, aprendi com você. Alguém que fez uma pergunta a Clarice?